Cadeia alimentar. Os seres vivos estão adaptados a viver em seu ambiente e nele encontrar tudo de que precisam. E para obter seu alimento, as espécies dependem umas das outras. Sendo assim, cada animal e planta existente em um determinado habitat é importante para que o ambiente funcione em perfeito equilíbrio. As plantas produzem seu próprio alimento e, ao fazer isso, absorvem gás carbônico e liberam oxigênio, utilizado pelos animais na respiração. Os animais usam as plantas como abrigo e alimentam-se das diferentes partes dos vegetais. Os animais mortos e as folhas que caem das plantas vão sendo decompostos por seres minúsculos e os nutrientes liberados na decomposição ajudam a recuperar o solo, tornando-o fértil. Os animais alimentam-se de vegetais e de outros animais. Assim, nunca há excesso de uma espécie de animal ou planta, pois todas estão ligadas pela cadeia alimentar. Chamamos de cadeia alimentar o ciclo da matéria e energia que ocorre entre os seres vivos. Ou seja, essa passagem de matéria e energia que se inicia na planta e termina com a decomposição dos seres mortais. Os componentes da cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar é formada por 3 componentes: os produtores, os consumidores e os decompositores. Os vegetais e as algas e algumas bactérias são capazes de produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Por isso, esses seres são chamados de produtores. Como não são capazes de produzir seu próprio alimento e por isso consomem outros seres vivos, os animais são chamados de consumidores. Entre os consumidores existem os herbívoros, que se alimentam de partes vegetais, e os carnívoros, que se alimentam de outros animais. O peixe-boi que vocês estão vendo é um consumidor herbívoro. Já a onça é um consumidor carnívoro. Além dos produtores e consumidores, existem os decompositores. Algumas bactérias e fungos são incluídos nesse grupo, pois fazem com que os restos de seres mortos sejam decompostos em partes cada vez menores, liberando água, sais minerais e outras substâncias no ambiente. Essa decomposição enriquece o solo e auxilia no desenvolvimento dos vegetais. Assim, todo o ciclo recomeça. Muitas espécies de cogumelos são classificados como seres decompositores. Observem agora esse esquema. O milho é o ser produtor dessa cadeia alimentar. O milho serve de alimento para o rato. A serpente se alimenta do rato. Os animais vegetais mortos são decompostos por fungos e bactérias. E as substâncias liberadas são incorporadas ao solo e podem ser absorvidas pelo milho. E é assim que funciona a cadeia alimentar. Desequilíbrio na cadeia alimentar. Na natureza, há um equilíbrio entre os vários tipos de produtores, consumidores e decompositores. Mas esse ciclo pode ser prejudicado caso alguma outra coisa interfira humanamente ou naturalmente. E é o que chamamos de desequilíbrio ecológico. Observem, vejam que nesse habitat nós temos um desequilíbrio ecológico.
algo humanamente interferiu. O esgoto que está sendo depositado na água provocou a morte dos animais.